tarde, ouvintes. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Felipe. Estamos aqui essa semana para retornar com o nosso quadro do Law News. E vamos começar falando de uma notícia veiculada pelo canal de mídia canadense TechQuick. Bom, é de conhecimento público, né, que o Google se tornou extremamente rico, tornando muito fácil para qualquer usuário pesquisar toda e qualquer informação gratuita na web e implementando anúncios nos resultados de busca. Mas mesmo que isso tenha sido incrível para os usuários comuns, muitas das organizações tradicionais de mídias, cujos links aparecem nesses resultados de busca do Google, recentemente têm discordado desse arranjo. De fato, como todos sabem, o Google direciona o tráfego online dos usuários para os sites das agências de notícia que veiculam seus próprios anúncios, para que assim possam monetizar os artigos. No entanto, como as receitas com esses anúncios muitas vezes estão abaixo do esperado, a maioria das agências tem optado por operar pela via de paywalls, que é a disponibilização de alguns conteúdos exclusivamente para assinantes ou usuários pagos dos serviços dessas agências de notícia. É claro que os acessos pagos, na verdade, diminuem o número de leitores dos meios de comunicação. Então, alguns deles estão procurando uma outra solução que ajude a monetizar o seu trabalho enquanto mantém o seu conteúdo gratuito. Tais medidas adotadas por essas companhias desejam que o Google e outros grandes serviços de busca, como Bing, DuckDuckGo e outros, passem a pagar pelo privilégio de criar um link para seus artigos. Esses pagamentos são popularmente conhecidos como link taxes ou taxas de link, e têm sido fonte de controvérsia na França e, mais recentemente, na Austrália também. Como era de se esperar, dado que o Google não tem nenhuma obrigação, pelo menos de acordo com as leis tradicionais de direitos autorais, de pagar os fornecedores de notícias, a resposta institucional referente aos link taxes foi uma rápida negativa. Infelizmente, para o Google, as leis tradicionais de direitos autorais não são as únicas com as quais ele precisa se preocupar. A Diretiva de Direitos Autorais de 2019 da União Europeia atua de forma favorável às organizações de notícias, dando-lhes alguns direitos extras em relação à forma como seu conteúdo é usado online, dificultando assim a situação da empresa. Então, quando a França decidiu implementar as novas regulamentações, o Google removeu os trechos de artigos de notícias, mas manteve as manchetes, pensando que isso seria suficiente para isentar o pagamento das taxas de link. No entanto, o governo francês respondeu dizendo que o Google não poderia decidir de forma unilateral por simplesmente não mostrar esses trechos. Segundo as autoridades, o Google já detém muito poder de mercado, e se ele simplesmente recuasse de mostrar os trechos, isso prejudicaria completamente o website de notícias e a lei. Assim, né? Em outras palavras, o governo francês entendeu as práticas do Google como sendo anticompetitivas. Posteriormente, o Google chegou a um acordo na França, segundo o qual pagariam aos sites de notícias para usar os seus artigos, uma espécie de vitrine de notícias ou apanhado geral, contendo apenas a manchete e um link. Por outro lado, na Austrália, uma lei foi proposta com o objetivo de ajudar sua própria mídia doméstica, o que forçaria o Google a pagar por links para sites de notícias australianos e até mesmo pelos hiperlinks, uma taxação ainda mais abrangente do que a ocorrida na França. Pela proposta legal, o Google não poderia simplesmente remover esses links em vez de desembolsar o dinheiro. Além disso, a lei também forçaria o Google a informar aos sites de notícias australianos sobre quaisquer alterações feitas no algoritmo. É interessante pontuar que muitos aspectos do algoritmo de pesquisa do Google são segredos comerciais altamente protegidos. Então, não é de se admirar que o Google tenha lutado contra isso até os dentes, chegando ao ponto de ameaçar sair completamente do mercado de mecanismo de pesquisa australiano, caso a lei seja aprovada. Claro que não são apenas os acionistas do Google que estão preocupados com leis como essas. Muitos defensores da internet livre e aberta estão preocupados com a forma como os impostos e as taxações sobre links podem ameaçar o funcionamento fundamental da web como a conhecemos hoje. Tal circunstância gera preocupações de que uma mudança como essa na lei possa eventualmente resultar em situações como a de termos, por exemplo, repórteres locais batendo às portas de escolas ou outros estabelecimentos exigindo o pagamento pelo uso indevido do conteúdo que produziram. Inclusive, Vitor, aproveitando que estamos falando sobre regulamentações no ambiente digital, eu fiquei sabendo que recentemente a Câmara aprovou um regime de urgência para acrescentar ao Código Penal o tipo penal do crime de fraude eletrônica. Bem lembrado, Felipe. Segundo a agência Câmara de Notícias, a Casa aprovou o regime de urgência
para o trâmite do projeto de lei 4554 de 2020 do Senado, que insere no Código Penal o crime de fraude eletrônica, com a pena prevista de reclusão de 4 a 8 anos e multa. O vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do Amapá, afirmou que o Colégio de Líderes escolheu pautar o projeto por causa do aumento significativo do número de fraudes eletrônicas no período da pandemia. O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, vice-líder do governo, defendeu ajustes na proposta, como a criação do tipo penal de estelionato virtual, com pena de reclusão de 3 a 8 anos. Isso se o estelionato ocorre com dados eletrônicos fornecidos pela vítima ou por terceiro induzido a erro, inclusive pela via de mídias sociais ou correio eletrônico. Mello ainda defendeu o aumento em 1/6 da pena se o crime for cometido contra a pessoa idosa. Enquanto isso, o líder do PSB, Danilo Cabral, disse estar preocupado que a votação pudesse levar a um aumento do encarceramento, especialmente no período da pandemia. A líder do PSOL, deputada Thalíria Petroni, também se manifestou contra a votação do projeto e justificou que preocupa tratar de um código penal de forma fatiada, sem pensar numa totalidade. Já o líder do Novo, o deputado Vinícius Poá, defendeu a aprovação da proposta. Diz que, nesse momento pior para a população, em que se tem usado mais os meios eletrônicos, tem gente se aproveitando e aplicando golpes. Já o líder do Cidadania, o deputado Alex Manete, disse que o tema é extremamente atual e necessário. Ele observou que as pessoas acometidas por crimes cibernéticos são as com menos poder de reação e as mais vulneráveis por consequência. Falando sobre condutas repreendidas no ambiente digital, o Facebook emitiu um comunicado externando a sua intenção de suspender a política da empresa que proibia a publicidade política na plataforma. Tal mecanismo de promoção digital tem sido muito criticado por espalhar a desinformação, algumas fake news e inflamar os eleitores. De acordo com uma cópia de um e-mail enviado aos anunciantes políticos e disponibilizado ao The New York Times, a rede social alegou que passaria a permitir que anunciantes comprassem novos anúncios sobre questões sociais, eleições ou política a partir dessa semana. Entretanto, para que esses anunciantes fossem autorizados a colocar os anúncios, eles deveriam completar uma série de verificações de identidade antes de serem veiculados e distribuídos de forma ampla. Citando um comunicado pela rede social, colocamos essa proibição temporária em vigor após a eleição de novembro de 2020, para evitar confusão ou abusos após o dia da eleição estadunidense. Ouvimos muitos comentários sobre isso e aprendemos mais sobre anúncios políticos durante esse ciclo eleitoral. Como resultado, planejamos usar os próximos meses para examinar mais de perto como esses anúncios funcionam em nossos serviços e ver quais outras mudanças podem ser necessárias. A publicidade política no Facebook há muito enfrenta questionamentos. O presidente executivo da plataforma, Mark Zuckerberg, disse que gostaria de manter uma postura consideravelmente evasiva em relação a discursos políticos no Facebook, a menos que representasse um dano imediato ao público ou aos indivíduos. Ou seja, a menos que as manifestações políticas ocasionassem esse risco, ele pretende manter-se isento de quaisquer posicionamentos. Alegou também que não quer ser o árbitro da verdade. Falando em arbitrar a verdade, o partido de direita e maior bancada da oposição no parlamento alemão, a Alternativa para a Alemanha, está sob vigilância da Agência de Inteligência Interna, responsável por monitorar os grupos que são considerados extremistas ou que apresentem ameaças à ordem democrática no país. A imprensa alemã divulgou que o Departamento de Proteção à Constituição da Alemanha, BFV, suspeita que tenham ocorrido violações à Constituição pelo partido, o que autoriza as autoridades a vigiar suas atividades com recursos do serviço de inteligência, tais como o uso de escutas telefônicas, recrutamento de informantes, acesso a e-mails, entre outros. Recentemente, um tribunal alemão rejeitou a ação de urgência impetrada pelo partido, que objetivava impedir a operação de vigilância. A Alternativa para a Alemanha alega que o fato de estar sob investigação traz prejuízo ao seu direito de disputar as eleições em pé de igualdade com os demais partidos do país. Anteriormente, as autoridades só podiam investigar as informações que estavam disponíveis publicamente. Partindo de informações veiculadas, o partido foi caracterizado dessa forma por suspeitas de agir contra a dignidade humana, sendo que o artigo 1º da Constituição alemã afirma que a dignidade do ser humano é inviolável. Felipe. Vale ressaltar que isso não é completamente novidade. O partido já havia sido acusado em diversas ocasiões, principalmente da sua ala radical denominada Flügel, que vinha sendo vigiada mais de perto desde 2020 por defender algumas políticas e pautas correlatas às do neonazismo. Ainda no tema de comunicação, segundo notícia veiculada pela Agência Senado, o Senado Federal pode apreciar o projeto de lei número 23 de 2021, que estabelece a participação de intérprete de Libras nas sessões do Tribunal do Júri.
Esse projeto de lei é de autoria do senador Romário, do Podemos Rio de Janeiro. A proposta altera os artigos 436 e 474 do Código de Processo Penal. Na justificativa do projeto, Romário explica que a proposta busca garantir que o tribunal tenha intérprete em Libras para que um cidadão surdo possa entender a comunicação durante o processo em que for réu, assim como possibilitar que um surdo seja selecionado como jurado no conselho de sentença. Para o senador, é preciso regulamentar a participação cívica dos surdos como jurados. O senador, conhecido defensor dessa nobre causa, afirmou que a condição de pessoa com deficiência não será jamais justificativa para excluí-la do dever cívico de funcionar como jurado, sendo papel do poder público proporcionar as condições indispensáveis para tanto. O texto também garante o direito à autodefesa dos acusados com deficiência. Para Romário, o julgamento de crimes dolosos contra a vida atualmente é um procedimento que privilegia a palavra oral. O Código de Processo Penal estabelece que o interrogatório dos mudos, surdos e surdo-mudos se dará preferencialmente por escrito, havendo a possibilidade de intervenção como intérprete de uma pessoa habilitada a entendê-los sendo analfabetos. Afirma o senador que isso ainda é pouco para garantir a acessibilidade dos deficientes auditivos a um processo penal mais justo. Pelo artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, é de competência do Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida. O tribunal é composto por um juiz-presidente e 25 jurados, dos quais 7 são sorteados para compor o conselho de sentença e têm o encargo de afirmar ou negar a ocorrência do crime. Bom, era sobre isso que gostaríamos de tratar em mais esse episódio do nosso quadro, o Law News. Nós ficamos por aqui e não se esqueça de acessar o nosso website, ecjuri.org, e nos vemos no próximo episódio.